Como reconhecer a voz de Deus? Nós chegamos então à última mensagem da série Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus. Nas mensagens anteriores nós aprendemos o seguinte: como ouvir a voz de Deus, como Deus fala com você, recebendo orientação de Deus. Hoje o nosso tema é como reconhecer a voz de Deus. Eu quero ler esse texto que vai aparecer aí para vocês. Texto de 1 João, capítulo 4, verso 1, que diz assim: Meus queridos amigos, não acredite em todos aqueles que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam pelo mundo inteiro. Irmãos, que verso esclarecedor. Se nós não soubéssemos como reconhecer a voz de Deus por quaisquer outras maneiras, apenas lendo este verso, nós já saberíamos muito bem como é que nós podemos ouvir a voz de Deus. Ele diz assim: olha, se alguém está dizendo alguma coisa a você, e ele diz que é pelo Espírito, ponha o quê? À prova, para saber se realmente é Deus quem está falando através dessa pessoa. Há muita gente frustrada na vida porque ouviu uma palavra de uma pessoa que disse que estava falando em nome de Deus e na verdade não estava. Nós precisamos receber e precisamos colocar essas coisas à prova. Como é que você sabe quando realmente Deus está falando com você? A Bíblia diz que temos que aprender a distinguir a voz de Deus. Nós temos que descobrir se realmente a voz que nós estamos ouvindo vem de Deus ou não. Então eu quero dar a você aqui nessa noite 7 maneiras de testar uma impressão. Essa impressão pode ser a voz de Deus, pode ser uma ideia de Deus. São 7 maneiras que vão ajudá-lo a saber se é realmente Deus quem está falando com você ou não. Você não pode escolher apenas uma dessas ideias que nós vamos tratar aqui nessa noite. Se uma impressão ou ideia não passa por todos os testes, você já sabe que essa impressão não vem de Deus. Por outro lado, se você aplica estes 7 testes a uma ideia ou impressão que você tenha tido, e ela passa em todos os 7 testes, você pode estar absolutamente certo de que você tem ouvido Deus falar. As 7 ideias são 7 perguntas. A primeira pergunta é: essa ideia concorda com a Bíblia? Isso que está acontecendo com você, essa voz que você está ouvindo, essa impressão que você está tendo, essa ideia que chegou para você, ela concorda com a Bíblia? Por que eu estou perguntando isso? Porque Deus nunca contradiz a sua palavra escrita. Deus nunca vai dizer algo a você que Ele mesmo já não tenha dito através da sua palavra. Deus nunca dirá a você para ignorar ou desobedecer a qualquer coisa que esteja escrita em sua palavra. Deus não diz uma coisa uma vez e outra coisa mais adiante. Deus é absolutamente consistente. A sua palavra diz assim: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras o quê? Ficarão para sempre. A Bíblia nos diz claramente o quê? Pague seus impostos. Isso é um exemplo. Portanto, Deus não vai dar para você uma impressão ou ideia tal como assim: o governo desperdiça o seu dinheiro de qualquer maneira, então leve vantagem, minta acerca do seu dinheiro, sonegue seu imposto. Você acha que Deus diria isso? Não, porque a palavra dele diz o seguinte: pague os seus impostos, dê a César o que é de César. Então Deus nunca diria a você para sonegar um imposto só porque o governo desperdiça o seu dinheiro de maneira absolutamente desqualificada. Não, Deus nunca diria isso. Deus diz: pague o seu imposto, você tem que pagar a despeito do governo fazer isso ou aquilo. Entenda, meu irmão, que Deus nunca vai pedir a você para fazer algo inconsistente com aquilo que Ele já tenha dito. A vontade de Deus para a sua vida, ela está escrita na sua palavra. Se você não edifica a sua vida neste livro, você não vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. É interessante porque às vezes nós ficamos sujeitos a ouvir apenas das pessoas aquilo que Deus tem a dizer. Mas nós não pegamos a nossa Bíblia para ler, não pegamos a palavra de Deus, não meditamos na palavra de Deus. Por quê? Porque dá muito trabalho. Não é verdade?
Você pode estar fazendo qualquer outra coisa que não dá sono, você pega a Bíblia para ler e te dá sono. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você quer ouvir Deus falar com você? Pegue a palavra dele e leia. Ali está expressa a vontade dele para quaisquer áreas da sua vida e para quaisquer circunstâncias. Uma segunda pergunta: essa ideia me faz mais parecido com Cristo? Essa impressão que você teve, essa voz que veio ao seu ouvido, ela faz de você alguém mais parecido com Cristo? Filipenses 2,5 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de agir que Cristo Jesus tinha. Jesus é o padrão através do qual medimos tudo o que fazemos. Deus diz muito claramente na Bíblia que o seu alvo para a nossa vida é fazer-nos semelhantes a Jesus. Ele jamais diria a você para fazer algo que contradiga ou que possa impedi-lo de alcançar esse alvo. Tiago escreveu o seguinte: mas se vocês têm inveja, amargura e egoísmo nos seus corações, então não mintam, gabando-se do serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, mas é deste mundo, é animal e diabólica, porque onde houve inveja e egoísmo, também haverá confusão e toda espécie de coisas mais. A sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações e é livre de preconceito e de fingimento. Tiago apresenta os filtros pelos quais você pode testar uma ideia. Se essa coisa produz inveja, amargura e egoísmo, você já sabe que isso não vem de Deus. Mas se ela é pura, se ela é pacífica, se ela é bondosa, se ela é amigável, se ela é cheia de misericórdia, livre de preconceito, de fingimento, com certeza essa ideia vem de Deus. Ideias vindas de Deus promovem harmonia e não conflitos. Quando você receber uma impressão ou uma ideia, faça a seguinte pergunta: será que Jesus faria isto? Primeiro, verifique se essa ideia se encaixa com aquilo que a Bíblia ensina. E depois, se ela lhe faz mais parecido com Jesus. Se você está ouvindo algo, primeiro você deve perguntar o seguinte: será que isso que eu estou ouvindo é algo que Deus já disse através da sua palavra? Uma segunda questão: será que isso que eu estou ouvindo me faz mais parecido com Jesus? Se a resposta for positiva, Deus está falando com você. Uma terceira pergunta: minha família espiritual confirma essa ideia? A minha igreja confirma essa ideia? Efésios 3,10 diz assim: e foi assim para que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas formas. Se Deus genuinamente tem falado com você, se você recebeu uma ideia ou uma impressão, Ele também pode confirmar isso através de outros crentes, crentes maduros. A maior razão pelas quais as pessoas bagunçam com suas vidas é que elas tentam viver suas vidas sem prestar contas a ninguém, sem qualquer apoio, sem qualquer confirmação, qualquer conselho e qualquer orientação. Quando tentamos viver uma vida cristã solitária, com certeza nós vamos cair. Temos que estar abertos aos conselhos, às correções, às sugestões de crentes maduros, de pastores, de líderes e de outros irmãos em Cristo. Nós muitas vezes não levamos isso a sério e nem em consideração. Por quê? Porque nós não queremos que ninguém nos diga quando nós estamos errados. A gente acha que isso não vem de Deus. Quando alguém diz para a gente que a gente está errado em alguma situação, a gente acha que isso não está vindo de Deus. Na verdade, Deus está usando um irmão para falar conosco a respeito daquilo que precisa ser tratado na nossa vida. O fato é que se você tem ouvido de Deus, outros cristãos também vão confirmar isso. Uma quarta pergunta: essa ideia é consistente com a maneira como Deus me fez? Olha que coisa interessante. Será que há consistência nisso que eu estou ouvindo com a maneira como Deus me fez? Você se conhece. Efésios 2,10 diz assim: porque foi Deus quem nos fez,
e sendo unidos com Jesus Cristo, nos criou para fazermos o bem que Ele já havia preparado para nós. Antes que você nascesse, Deus já havia planejado a sua vida. Deus fez você com um propósito. Você não está aqui por um acidente. Você está aqui porque há uma razão. Você foi feito de uma certa maneira. Deus formou você para uma carreira, para um ministério, para a vida, envolvendo os seus dons espirituais, envolvendo o seu coração e envolvendo as suas habilidades. Mas Ele deu isso às pessoas e as pessoas são únicas. Quando nós lemos os versos bíblicos no Novo Testamento que tratam a respeito dos dons espirituais e da edificação do corpo de Cristo, nós vamos observar que Deus vai falando assim, olha, e deu uns para isso, deu outros para aquilo. Significa dizer que nós não somos iguais, nós somos diferentes, mas nós fazemos coisas diferentes para um propósito somente, que é a glorificação de Deus através do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, quando você recebe uma ideia, quando você recebe uma voz, quando você recebe uma impressão, e você acha que isso é da parte de Deus, pergunte o seguinte: Senhor, será que isso é consistente com a maneira como Deus me fez? Muito da vontade de Deus para as nossas vidas tem a ver com a forma como Ele nos fez. Algo interessante, por exemplo, se Deus me dissesse assim, pastor Assi, renuncie o seu pastorado e agora você vai passar a dar aulas de astronomia. Eu logo saberia que isso não é voz de Deus. Porque eu não entendo nada de astronomia, nem sei direito o que é isso. Eu sei exatamente a forma como Deus me fez, e ao ouvir a voz de Deus eu vou saber identificar se isso realmente veio de Deus, porque se isso se encaixa com a maneira como Ele me fez. Com os meus gostos, com as minhas habilidades, com os meus dons. Se tem algo diferente de tudo isso, meu irmão, isso não vem de Deus. Não vem. Eu sempre digo em algumas aulas que nós temos os talentos e temos os dons. Talento, todo mundo nasce com talento. Toda a humanidade. Tem gente que tem talento até para não fazer nada, mas tem talento. E os dons espirituais? Os dons espirituais são do Espírito. Então somente quem tem o Espírito Santo de Deus é que possui os dons espirituais. Mas Deus é tão sábio, tão inteligente, porque os dons são capacitação. Que Ele pega aquilo que nós temos de natural, nosso talento natural, e Ele aperfeiçoa através dos dons espirituais. Então, se você tem um talento para ser professor, Ele não vai dar um dom a você para jogar futebol. Porque Deus é mais inteligente, infinitamente mais inteligente do que nós. Ele sabe que se você tem um talento natural, Ele vai dar um dom de acordo com o seu talento natural. Então, se você está ouvindo alguma coisa que não tem nada a ver com a forma como Deus fez você, meu irmão, isso não tem nada a ver contigo. Isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Em que você é bom? O que você gosta de fazer? Deus diz que você pode descobrir muito acerca da vontade dEle para a sua vida apenas olhando para as coisas às quais você é bom. Quando você se depara com, poxa, eu sou bom nisso aqui. Se Deus está falando alguma coisa a respeito daquilo ali, com certeza é Deus que está falando. Porque está de acordo com a forma como Ele fez você para ser. A voz de Deus não entra com contradição com a maneira como Ele fez você para ser. Então Deus nunca vai contradizer a sua criação. Se Ele criou você dessa maneira, como é que Ele vai dizer para você ser de outra maneira? Então preste atenção se aquilo que você está ouvindo está de acordo com a forma como Deus fez você. A quinta pergunta: essa ideia tem a ver com minha responsabilidade? O que é isso, pastor? Você precisa compreender que se não é sua responsabilidade, por que é que Deus deveria falar com você a respeito disso? Interessante. Porque nós gostamos de dizer às outras pessoas o que Deus disse, porque nós gostamos muitas vezes de jogar a responsabilidade que às vezes é nossa nas costas dos outros. A gente precisa entender o seguinte: isso que eu estou ouvindo é da minha responsabilidade? Você não tem que se preocupar com a vontade de Deus para a vida de outras pessoas, mas você tem que se preocupar com a vontade de Deus para a sua vida.
Se ele está falando com você, pergunte a ele: Deus, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? A Bíblia diz o seguinte: portanto, por que é que você condena seu irmão? E você, por que despreza seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por ele. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Ao contrário, o que vocês devem fazer não é nada que leve seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Quando você ouvir a voz de Deus, ouça para você mesmo e não para outra pessoa. Já viu gente que diz assim: poxa, fulano perdeu o culto de hoje, que a mensagem era toda para ele. Ué, esquisito isso, né? Quando você ouvir a voz de Deus, é para você, cara. Não é para o outro. Você precisa ser muito cuidadoso quando pensa que Deus falou de alguma coisa que uma outra pessoa deveria fazer. É muito perigoso. Mas aí você pode me perguntar assim: mas será que Deus alguma vez fala comigo acerca de outra pessoa? É claro que sim. Mas Ele faz isso de forma ocasional. E para que a gente possa compreender isso, pelo menos 3 coisas são importantes. A primeira: Deus vai usar você para confirmar o que Ele já disse a essas pessoas. É muito improvável que Ele vai falar com você primeiro antes de falar com essa pessoa. Deus vai usá-lo para confirmar o que Ele já disse. Segundo, se Deus fala com você para ajudar alguém, Ele geralmente fará isso sem que você saiba. Dessa maneira, seu ego não fica no caminho e você não fica orgulhoso e pensando que você é um tipo de super crente. Ele geralmente usará você sem que você saiba. E terceiro, creia que Deus há de falar com aquelas pessoas primeiro, antes que você converse com elas. Então é muito fácil. Deus vai usar você para confirmar aquilo que Ele já disse a outra pessoa. Ele não vai dizer a você primeiro. Ele vai dizer a pessoa primeiro. Às vezes a pessoa não ouve, aí Ele usa a gente para confirmar. Quantas vezes isso não acontece? Quantas vezes Deus não usa um atendimento para confirmar aquilo que alguém já disse, aquilo que Ele mesmo já disse através de outras pessoas e a gente não ouviu. Aí Ele traz um atendimento. Poxa, mas é isso mesmo, né? Deus pode usar. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Tem muita gente frustrada com Deus porque alguém falou em nome de Deus e não era Deus que estava falando. Sexta pergunta: essa ideia traz convicção ao invés de condenação? Essa voz que eu estou ouvindo, ela me traz uma convicção? Ou essa voz que eu estou ouvindo, ela me traz condenação? Olha que coisa importante. Convicção vem de Deus, enquanto condenação vem do diabo. Convicção aponta o caminho para a mudança. Condenação apenas faz você se sentir mal. Quando Deus convence você do pecado em sua vida, Ele é sempre específico. Ele diz: meu filho, é aqui que precisa mudar. É aqui que precisa mudar. O seu pecado é esse. Porque às vezes você fala assim: ah, pastor, eu peco, mas eu não sei o que é não. Ah, sabe sim. Sabe. Ele é específico. Ele diz: meu filho, ó, aqui está uma atitude, aqui está um comportamento, aqui está alguma coisa em sua vida que precisa isso precisa de mudança. Isso precisa mudar. Ele será bem específico e para o seu dedo bem em cima do que precisa ser feito. A condenação, por outro lado, vem do diabo. Ela não é específica, ela é vaga e ela é geral. Basicamente o diabo diz para você assim: ah, você é mau, você cheira mal, Deus jamais poderá usar você, esqueça essa ideia de ser um cristão. Isso significa que se você tem um sentimento de culpa guardado dentro de você, isso aí é condenação e não convicção. Então você precisa se libertar disso. Convicção leva à mudança. Condenação apenas faz você se sentir cada vez pior. Convicção sempre leva à confissão, ao arrependimento e ao perdão. Mas a convicção, ela vem de Deus, vem do Espírito Santo. A Bíblia diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é justo. Perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Verifique então se a impressão que você recebeu produz o quê? Convicção ou condenação. Se essa voz que você está recebendo produz condenação, meu irmão,
sai fora que isso não é de Deus. O resultado apontará se essa ideia veio de Deus ou do diabo. Agora, a responsabilidade de reconhecer essa voz é sua. Não é minha, não é de nenhum líder, não é do seu parente mais próximo. A responsabilidade de reconhecer essa voz é sua. Sétima e última pergunta. Eu sinto a paz de Deus a respeito dessa ideia? Quando essa voz me vem aos ouvidos, eu me sinto em paz ou eu fico em turbulência? Pois Deus não nos chamou para fazermos confusão, e sim para termos ordem. Quando Deus fala, a paz se estabelece. Se você está se sentindo confuso, esta confusão não vem de Deus. Se você está pressionado, se você está estressado, esta pressão não vem de Deus. Ela vem de dentro de você, ela vem do diabo, ela vem de qualquer outra fonte, menos de Deus. As impressões que vêm de Deus, as ideias que vêm de Deus, a voz que vem de Deus, ela acalma o nosso coração, ela traz paz para a gente. Aquilo que Deus diz deve trazer paz ao nosso coração. A Bíblia diz o seguinte: e que a paz de Cristo seja o juiz nos corações de vocês. Não vou dizê-lo novamente. E que a paz de Cristo seja o juiz nos corações de vocês. O que é que deve julgar a nossa vida? A paz de Deus. Ela é o juiz. Se você está genuinamente falando, se Deus está genuinamente falando com você, e você pensa que essa ideia vem de Deus, ela vai trazer paz ao seu coração, e você vai continuar seguindo a sua caminhada de vida. O Espírito de Deus produz um espírito calmo. Preocupações e ansiedades não vêm de Deus, nunca. Pelo contrário, Ele pede que as nossas preocupações e que as nossas ansiedades sejam jogadas para Ele, e não o contrário. Você precisa olhar para a paz de Deus, ainda que as circunstâncias ao seu redor conspirem contra isso. Eu tenho muitas dificuldades com essas profetadas que são dadas por aí. Porque muitas delas trazem pesar ao nosso coração, trazem preocupação para a nossa vida, deixam a gente desesperado. Irmãos, o próprio Jesus disse que a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Se Ele me disse isso através por isso que a gente precisa conhecer a palavra. Se Ele me disse isso através da palavra de Deus, eu vou balizar agora, o que é mais importante, aquilo que a palavra de Deus diz ou aquilo que alguém vem dizer para mim em nome de Deus, que eu nem sei se é em nome de Deus. Ele diz assim: não se preocupem, pois, com o dia de amanhã. Essas coisas quem fazem são gentios, eles não me conhecem. Basta cada dia seu mal. Deus é incrível, porque Ele fala de ansiedade. Ansiedade geralmente é sobre coisas que nem aconteceram e talvez nem vão acontecer, e a gente está preocupado com essas coisas. E Ele diz assim: vocês não precisam se preocupar com o dia de amanhã. E aí eu recebo uma palavra que me deixa preocupado, e vocês acham que eu vou acreditar em quem? Em Deus ou na pessoa que me disse? Sejam sinceros, irmãos. É porque nos falta conhecimento da palavra. Não que Deus nos possa usar alguém para dizer alguma coisa a gente, mas para confirmar aquilo que Ele já nos disse. Por que Deus tem que dizer alguma coisa a alguém primeiro antes de dizer a você? Se liga nessa aí, cara. Tem muita gente louca porque não compreende a simplicidade de ouvir a voz de Deus. Deus fala através de coisas simples. Veio um trovão e ele não ouviu a voz de Deus. Barulho e ele não ouviu a voz de Deus. Veio uma brisa suave e ele ouviu Deus falar.
Às vezes você quer que Deus fale com você no barulho, quando Deus quer falar no silêncio. Cuidado, cuidado. O verso do começo diz assim: ponha à prova. Pegue isso que você ouve e coloca diante de Deus e descansa. Porque Deus é o maior interessado em fazer você dormir em paz. O salmista diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aí ele acorda e diz assim: eu me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Você que chegou aqui cheio de preocupação essa noite, você está preocupado com o quê? Sabe o que Deus está dizendo a você? Que você não precisa se preocupar com essas coisas. Cada dia já tem o seu mal, mas também cada dia tem a dose da bondade e da misericórdia do Senhor. Ah, se não for a misericórdia do Senhor, estaríamos todos consumidos. Não há nada mais vital em sua vida do que você ouvir Deus falar, porque você foi formado e feito para ter um relacionamento com Ele. E se você perde isso, você não realiza o propósito para o qual você foi feito. O segredo para ouvir a voz de Deus é conhecê-lo, conhecê-lo mais e conhecê-lo melhor a cada dia. Quanto mais você o entende, melhor você o conhece, e é muito mais fácil ouvir a sua voz numa fração de segundos, quando Ele quer falar com você. Então, conheça a Deus cada vez melhor, através de uma comunhão diária com Ele, pois se você nunca ouviu Deus falar, significa que você ainda precisa estabelecer um sério e profundo relacionamento com Ele. Para reconhecer a voz de Deus, veja se essa ideia concorda com a Bíblia. Veja se essa ideia o faz mais parecido com Cristo. Veja se essa ideia é confirmada por sua família espiritual. Veja se essa ideia é consistente com a maneira como Deus lhe fez. Veja se essa ideia tem a ver com a sua responsabilidade. Veja se essa ideia traz convicção ao invés de condenação. E veja se essa ideia lhe faz sentir a paz de Deus. Gente, Deus quer falar, aliás, Deus está falando. Muitas vezes nós não sabemos reconhecer a voz dele, porque nós não passamos nesses 7 testes. Fique em pé, por favor, nós vamos adorar a Deus. E essa canção é uma oração. Ela diz assim: eu me rendo aos teus pés. Mas precisa ser uma realidade do nosso coração. Alguém rendido é alguém que reconhece que o outro que o rendeu é mais forte. Quando você se rende a Deus, você reconhece o quanto você é fraco e precisa dele, e o quanto Deus é poderoso para transformar a sua realidade de vida. Então, enquanto cantamos, se Deus falar ao seu coração, você pode deixar o seu lugar, pode vir aqui à frente, eu quero orar por você, porque Deus hoje quer falar de forma específica com você. Vamos celebrar ao Senhor.